Após anos nas Forças Armadas, este homem ferido retorna à sua cidade natal, esperando encontrar paz ao lado de uma antiga namorada. Tudo estava bem, até que um falso melhor amigo de sua namorada, um parasita manipulador, começou a destruir tudo. Empurrado escada abaixo e alvo de ataques, este homem foi levado ao limite, e quando a violência invadiu seu apartamento, ele reagiu. O que começou como sua busca por amor, terminou em tragédia e sangue. O melhor amigo da minha namorada me empurrou escada abaixo e a manipulou para terminar comigo. Depois, ele tentou incendiar minha casa e me emboscou com seus amigos, mas eu tinha uma surpresa para ele. Fui dispensado das Forças Armadas depois que uma explosão de morteiro ferir minha perna e minhas costas. De volta à cidade natal, eu me reconectei com uma namorada do ensino médio. Estava na casa dela uma noite, quando acordei ao ouvir alguém subindo as escadas. Levantei e peguei minha Glock, e em resposta, o cara gritou o nome da minha namorada. Acontece que ele era o irmão dela. Bem, na verdade, ele não era o irmão dela, era seu melhor amigo, eles também trabalharam juntos anos atrás. Ele começou a implorar, dizendo que tinha sido despejado e precisava de um lugar para ficar, e como essa era a casa dela, eu não tinha voz e ela concordou em abrigá-lo. Ele foi extremamente desrespeitoso com ela durante esse tempo. Exigia que ela cozinhasse para ele, lavasse suas roupas, e comprasse suas compras. Bem, numa noite aleatória, ele exigiu que eu lavasse sua louça. Mandei ele se e virei para descer as escadas e sair do apartamento. Eu já tinha descido alguns degraus quando a porta atrás de mim se abriu violentamente. Ele correu e me empurrou. Caí de costas e bati a cabeça no concreto. Ele então pulou em cima de mim e eu comecei a lutar de volta. Consegui reverter e fiquei em cima dele, então comecei a socá-lo com força. Sinceramente, eu não me importava se eu o matasse. Alguém tinha que morrer, e não seria eu. Mas então, minha namorada salvou a vida dele. Ela ouviu os gritos que vinham do andar de baixo e correu e me encontrou em cima dele, dando socos no rosto dele repetidas vezes. Ela gritou para eu parar, e eu parei. Assim que fiz isso, ele começou a falar. Mana, ele ameaçou me matar, me atacou e me jogou escada abaixo porque eu pedi para ele devolver o PS3. Honestamente, eu pensei que ela pudesse acreditar nele por um momento, mas felizmente ela sabia que eram mentiras. A câmera de segurança dos vizinhos confirmou isso. Naquela manhã, levei ela ao trabalho. Levei a filha dela de 3 anos para a creche. Uma coisa que preciso mencionar é que minha namorada tinha uma filha de 3 anos cujo pai não estava presente, e ela era a menina mais doce e adorável de todas. De qualquer forma, depois de deixá-la na escola, fui para o trabalho. Tive que explicar ao meu chefe por que eu tinha os nós dos dedos machucados e por que eu estava com uma bolsa de gelo na cabeça. Eles se ofereceram para chamar a polícia para que eu pudesse prestar queixa. Eu disse que não precisava, mas meu chefe praticamente me obrigou a ligar para a polícia ou me colocaria em licença médica. Respondi que preferia estar de licença médica a perder minha namorada por chamar a polícia contra o irmão dela. Ficou claro para mim que eu era um tipo particularmente idiota, e que isso um dia voltaria a me prejudicar. Bem, ele estava certo. Basicamente, o irmão deu a ela um ultimato, ou eu saía e ela terminava comigo, ou ele saía e sumia da vida dela e da filha dela. Para ser justo com minha ex, aquele inútil tinha sido o único modelo masculino constante na vida da filha dela desde que nasceu. Então, isso teria sido devastador para e ela queria poupar a menina desse tipo de dor. E isso significava que eu fui dispensado. Honestamente, eu preferia ter levado um machado real ao coração, porque o que eu realmente senti foi bem pior. Uma coisa é dizer adeus à mulher que você ama, mas ter que dizer adeus a uma chorando, que você queria tanto adotar e tornar sua, é muito doloroso. Eu não quero conhecer o homem que conseguiria segurar as lágrimas diante disso. Esse homem me assusta. Voltei para meu apartamento, preparei uma caixinha com os brinquedos, lembranças e roupas que elas deixaram para trás e esperei o momento certo para levar isso ao trabalho dela. Eu estava um homem destruído, mas aquele desgraçado queria me chutar enquanto eu estava caído. Ele tinha mencionado há algum tempo que tinha amigos que me dariam uma surra se tivessem a chance, e eu sempre pensei que ele estava blefando. Bem, ele não estava. Ele tinha alguns amigos com fichas criminais e más intenções, e nos meses que se seguiram ao nosso término, ele os colocou para trabalhar. Acordei uma manhã e descobri que meu carro tinha sido bloqueado, as rodas removidas, e que eles tinham pichado coisas no meu carro depois de quebrar as janelas. O que meu seguro não cobriu me custou muito em reparos. A polícia foi chamada, um relatório foi feito, mas as imagens de vigilância eram inúteis. Os rostos estavam cobertos, eles usavam luvas, então nada de impressões digitais, e não é como se fossem chamar a equipe da CSI para coletar fios de cabelo no asfalto por causa de vandalismo de carro. 2 semanas depois, houve uma tentativa de incêndio na minha porta da frente.
Alguém usando uma máscara e um moletom acendeu um coquetel molotov e jogou na minha porta da frente. Se não fossem os sprinklers do prédio funcionando, meu apartamento teria queimado comigo dentro, porque eu não pularia da varanda do terceiro andar. Esse foi um crime mais sério. Os policiais ficaram muito interessados em resolver isso, mas, novamente, sem impressões digitais utilizáveis, rosto coberto para a câmera, etc. Depois, ficou quieto por um mês. Minha ex entrou em contato comigo quando soube do incêndio, e eu disse a ela que sabia que tinha sido o irmão dela, mas que eu não tinha provas. Ela disse que falaria com ele, e coincidentemente, nada aconteceu por um tempo, até que, aparentemente, os policiais apareceram querendo falar com ele, porque obviamente, eu dei o nome dele como suspeito. No mês e pouco desde a nossa briga, ela basicamente o forçou a encontrar algum tipo de trabalho, ou então ela o expulsaria. Então ele conseguiu um emprego de meio período em uma oficina na cidade, conhecida por ser o tipo de lugar que você evita, mas recomenda para alguém que você odeia. Eles cortavam custos em tudo o que podiam, então era o emprego perfeito para o canalha, pelo menos até a polícia aparecer um dia perguntando sobre aquele incêndio. Os donos não gostaram de ter policiais perguntando sobre seus funcionários. Então, como ele só estava lá há 1 ou 2 semanas, ele foi demitido. Ele ficou muito grato por isso. Uma noite, estava chegando em casa do trabalho. Eu tinha passado na academia, suei bastante, e depois comprei algo para comer no supermercado. Estacionei na minha vaga com o carro alugado pela empresa. Meu carro ainda estava na oficina, e entrei no meu apartamento rapidamente. Embora eu fosse maior de 21 anos, tivesse armas legalizadas e porte de arma oculto, nos dias em que eu estava na base, eu não levava a minha pistola. É extremamente raro alguém que não tenha isso na descrição de trabalho poder portar uma arma na base. Como eu não deixaria a arma no carro, e não havia lugares seguros para guardá-la enquanto eu trabalhava, apenas optei por não levá-la comigo. É por isso que eu não estava armado na manhã em que o irmão me atacou. Eu morava no terceiro andar, havia um quarto andar acima de mim e uma escada que levava até lá. Ouvi passos rápidos descendo a escada, e quando me virei, vi 4 caras de capuz, máscara e luvas, vindo em minha direção. Minha porta estava aberta, então larguei as compras e tentei fechar a porta atrás de mim. Eles enfiaram um pé e conseguiram forçar a entrada no meu apartamento. O que aconteceu a seguir se passou em cerca de 14 segundos. O vizinho do outro lado, após o incêndio, instalou uma câmera de segurança fora da porta também, então sabemos os horários exatos, segundo a segundo. Eu mantinha uma pistola carregada em um armário perto da porta. Irresponsável, eu sei, mas eu era mais jovem e ingênuo do que sou agora. Na briga com o primeiro cara que entrou pela porta, consegui enfiar a mão no armário, encontrar a arma e me afastar, criando alguns metros de distância entre nós. Me lembro muito bem de ver os 4 homens na minha porta e no corredor. O primeiro, que eu tinha empurrado, estava impedido de cair para trás e começou a vir na minha direção novamente. Levantei minha pistola. Era uma Glock, e assim que eu vi um deles gritar, ele tá armado, comecei a alinhar os tiros e apertar o gatilho. Não houve tiros de advertência, nem disparos para assustá-los. Eu não tentei atingi-los na perna ou braço, foi corpo, corpo e cabeça, como eu havia treinado, como me ensinaram. O primeiro cara caiu, o segundo levou 2 tiros atravessados do primeiro antes de eu acertar sua testa. O terceiro cara parou no mesmo lugar antes de levar 4 tiros no peito, e o quarto cara já estava quase saindo pela porta quando eu esvaziei o restante do carregador nele, através do terceiro amigo, e o que eu conseguia ver e mirar. Bem, infelizmente, o desgraçado sobreviveu, mas isso significava que eu não poderia ser acusado da forma mais grave possível por isso. No entanto, os 3 primeiros que receberam minhas pílulas de sono de alta velocidade, não sobreviveram. As entranhas do primeiro estavam em cima do segundo, e as do segundo, na minha parede. Foram todos declarados mortos na cena. O quarto cara era o irmão da minha ex. Dos 3 tiros que o atingiram, um arranhou o traseiro, o outro ficou alojado bem na nádega direita, e o terceiro acertou em cheio a coluna vertebral, bem na região dos rins, quebrando a espinha e destruindo completamente sua promissora carreira no breakdance e no ciclismo. Ele ficou paralisado da cintura para baixo. Teve que usar uma sonda permanente para urinar, e uma fralda para o que agora era o subproduto mais útil que ele podia produzir. Ele nunca mais andaria. Nunca mais dormiria com ninguém. E quando ficou saudável o suficiente para sair do hospital, foi preso. Recebeu 3 acusações, já que pegou a culpa pelos 3 amigos que foram mortos. Ele também foi acusado de conspiração para cometer homicídio, agressão, lesão corporal, e até mesmo por pôr em risco a segurança de outros, já que eu disparei minha arma em um complexo de apartamentos, com outro apartamento do outro lado do corredor da porta que eu estava atirando. Ele nunca mais respiraria o ar da liberdade. Gostaria de dizer que isso terminou feliz para sempre, que ela voltou para mim, que nos casamos, e eu adotei a filha dela, e que tivemos mais alguns filhos juntos, mas isso não aconteceu. Em menos de 24 horas, ela declarou que estava com medo de mim, que não me queria perto dela ou de sua filha, que chamaria a polícia se me visse perto de sua casa ou do trabalho, o que foi uma droga. Eu gostava do mercado em que ela trabalhava. Ela me chamou de todos os nomes possíveis.
Me acusou de colocar os policiais atrás dele para instigar uma reação, só para que eu pudesse atirar nele. Ignorou o incêndio, o vandalismo, as várias ameaças que ele me fez nos meses anteriores enquanto estávamos juntos. Nunca mais a vi. Ela me bloqueou em tudo. A família dela me bloqueou, ela mudou de número, começou a trabalhar em outro mercado, e depois de alguns meses, mudou-se para outro apartamento, em outra parte da cidade. Já se passaram 8 anos e ainda não tive notícias dela. Sei que está viva. Amigos de amigos me informaram que ela se casou em 2020, teve outro filho, e está feliz. Então, mais poder para ela. Eu nunca tive meu final feliz. Minha cerca branca de piquete. Acredite ou não, matar 3 pessoas, mesmo para alguém treinado para a guerra e preparado para a possibilidade de um dia ter que fazer isso, mexe com sua cabeça, especialmente quando você considera que isso aconteceu em sua casa e não em Bagdá. Há uma grande desconexão mental e emocional e uma diferença entre matar alguém por trabalho e matar alguém porque sua vida estava em perigo. Eu tive PTSD, transtorno de estresse pós-traumático. Não consegui tocar em nenhuma das minhas armas, depois que as recuperei, por um ano inteiro sem ter ataques de pânico. A Marinha foi ótima com relação a tudo isso. Eles ajudaram na investigação, incluindo o vizinho que viu pela câmera de segurança e que deu seu depoimento naquela manhã que fui atacado. Me ofereceram a chance de morar na base com proteção até que as coisas se acalmassem. Eu recusei. 8 anos depois, me aposentei. Agora trabalho no setor privado. Tenho minha própria LLC, ganhando bem, fazendo consultoria de cibersegurança e segurança de locais. De vez em quando, saio para pescar de barco. Minha parceira de 3 anos é a pessoa mais amorosa e apoiadora com quem já estive. Sei que ela me apoia, não importa quem tente me prejudicar. Estamos falando sobre ter filhos antes de ficarmos mais velhos. A vida está boa. Mas sabe o que realmente aqueceu meu coração? Apenas no outro dia, um alerta do Google que configurei há 8 anos disparou. Era o nome e sobrenome do irmão, seguido pela palavra obituário. Acontece que alguém na prisão se cansou do garoto branco irritante na cadeira de rodas, que falava muita besteira e se gabava, acreditando que ninguém atacaria alguém numa cadeira de rodas. Eles usaram a cadeira para matá-lo e terminaram o serviço com alguns bons chutes. Claro, isso não está escrito no obituário. Lá diz que ele era um jovem brilhante e amável, que se desviou do seu caminho no início da vida adulta e acabou na prisão. A verdadeira surpresa é que, aparentemente, ele deixou uma filha, que ninguém sabia que ele tinha na época, então, é uma pena para ela, mas duvido que ela tenha tido a chance de conhecê-lo de qualquer forma. Sinceramente, isso é o melhor para ela. Isto nos leva ao fim desta história. Então esse melhor amigo e seus amigos escolheram brigar com um militar e acharam que terminaria bem? Essa ex-namorada tinha medo do homem que sofreu com as ações e ataques do melhor amigo dela, mas não tinha medo do próprio melhor amigo? Quanta hipocrisia! O autor estava apenas se defendendo. Ele foi a verdadeira vítima aqui, mas sua ex-namorada o retrata como o vilão. O autor merece melhor. Vamos para a próxima história. Minha madrasta e meu pai estão indo para uma lua de mel com suas filhas, me deixando sozinha. Então, me certifiquei de que não voltassem para minha casa. Tenho 22 anos e sou a proprietária legal da casa onde cresci. Depois que minha mãe me deixou, herdei esta casa quando ela faleceu no ano passado, aos 47 anos, devido a um derrame. Foi algo repentino, mas agora já encontrei paz com isso. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 7 anos e tinham a guarda compartilhada de mim. Então, eu passava metade do mês com meu pai e a outra metade com minha mãe. Devo dizer que eu era mais próximo da minha mãe, porque ela me entendia, e meu pai, que tinha 50 anos, estava sempre um pouco ocupado demais para mim. Eu sentia que nunca tinha sua atenção total, porque trabalho e mulheres eram mais importantes para ele. Não acho que ele me tratava como uma prioridade, mas eu estava bem com isso, desde que tivesse minha mãe. Alguns anos atrás, logo depois que completei 18 anos e comecei a faculdade, meu pai decidiu se mudar para outro estado a trabalho. Então, começamos a nos ver menos, e só nos encontrávamos durante os feriados. Há 2 anos, ele trouxe a namorada da época, Júlia, que tem 38 anos, para celebrar o Natal conosco. Ela também trouxe suas 2 filhas, de 18 e 16 anos, de um relacionamento anterior com seu namorado do ensino médio. Eles nunca se casaram, mas terminaram cerca de 7 anos antes de ela começar a namorar meu pai. Isso foi uma surpresa para nós, porque meu pai nunca havia trazido uma namorada para os jantares em família, mas demos a Júlia e suas filhas a recepção mais calorosa possível, e fizemos o nosso melhor para que se sentissem à vontade conosco. Foi uma noite agradável, e eu diria que todos nos demos muito bem naquela época. Mesmo depois disso, sempre que eu falava com meu pai ao telefone, Júlia também me cumprimentava e era muito gentil comigo. Suas filhas eram um pouco tímidas e introvertidas, então ficavam mais reservadas, mas no geral, tínhamos um bom relacionamento. Depois que minha mãe faleceu, descobri que ela me deixou a casa.
Felizmente, por algum motivo, minha mãe dividiu todos os seus bens no testamento ao redor do meu aniversário de 18 anos, porque ela sempre gostou de planejar com antecedência, mesmo em situações mórbidas como essas. Enfim, como eu tinha acabado de me formar, decidi me mudar de volta para minha casa de infância e procurar um emprego que não me forçasse a mudar tão cedo. Eu queria passar os próximos anos na casa da minha infância simplesmente porque era meu lugar de conforto. Meu pai não ficou muito feliz com a decisão da minha mãe, e fez questão de eu saber disso depois que ele soube do testamento. Ele e Júlia foram muito amáveis e prestativos na época do funeral, mas meu pai ficou um pouco desanimado quando percebeu que não recuperaria a casa. Essa casa foi comprada pelos meus pais juntos quando se casaram, mas minha mãe ficou com ela durante o divórcio. Foi um acordo justo, porque ele saiu sem ter que pagar pensão. Mesmo minha mãe tendo desistido de sua carreira para ficar em casa e me criar, permitindo que meu pai se concentrasse no trabalho. Então, eu acho que manter a casa no acordo e deixar meu pai sair sem pagar pensão foi completamente justo. Ela se recuperou depois com a ajuda dos pais, e ainda garantiu que eu nunca me sentisse negligenciada ou desimportante. Ela fez os dois papéis muito bem, e eu não me importei que meu pai estivesse chateado por não recuperar a casa. Ele não falava muito sobre isso, mas dava para perceber pelo comportamento que não estava feliz. Naquela época, eu não ligava, pois ainda estava de luto pela minha mãe, e meu pai estar chateado com o testamento era o menor dos meus problemas. Ela deixou para ele todas as joias de casamento, e todos os presentes que ele tinha dado a ela, então isso deveria ter sido suficiente para ele. Ele voltou para a casa que alugou com Júlia algumas semanas após o funeral, e desde então estou morando aqui sozinha. No entanto, cerca de 6 meses atrás, meu pai me contou que estava noivo de Júlia e queria se casar onde era sua casa. Então ele voltaria para cá nas semanas que antecederam o casamento, porque não fazia sentido ficar em um hotel quando havia uma casa com quartos de sobra. As filhas dela também estudavam em casa, então não teriam problemas com escolas. Concordei com ele, então aceitei que todos se mudassem para minha casa e ficassem comigo antes do casamento, por alguns motivos. Eu estava cansada de morar sozinha, e me dava bem com Júlia, então não achei que houvesse nada de errado em deixá-los morar comigo. Além disso, meu pai também prometeu dividir todas as contas comigo enquanto morassem aqui, o que significava que eu não precisava me preocupar em gastar demais com isso também. E assim eles se mudaram para cá há cerca de um mês, e têm estado aqui desde então. Foi bom tê-los por aqui e me senti muito menos solitária do que costumava me sentir quando morava sozinha. Achei que poderia me acostumar com isso. Cheguei até a temer o dia em que todos fossem embora e voltassem às suas vidas normais, porque isso significaria que eu também teria que voltar à minha vida normal sozinha também. Mas então, 2 semanas atrás, 3 dias antes do casamento, meu pai me chamou para conversar e perguntou se eu estaria disposta a deixá-los morar aqui permanentemente. Eu não esperava isso, mas ele explicou que tinha voltado para cá para me deixar um pouco mais confortável com a ideia de fazer parte de uma família e viver com ele, já que não gostava da ideia de eu morar sozinha nesta casa. Ele planejou me introduzir gradualmente a isso, e agora que achava que eu estava me dando bem, queria saber se eu estaria disposta a tornar isso uma situação permanente. Eu queria dizer sim na hora, mas o comportamento dele, quando soube que não ia recuperar a casa, me deixou um pouco desconfiada. Por mais que eu adorasse tornar isso permanente, não achei que seria uma boa ideia fazer isso tão cedo. E eu não queria cometer o erro de agir com base nas minhas emoções. Sabia que essa era a única solução lógica para meus sentimentos de solidão, mas isso não significava que eu tinha que deixá-los todos se mudarem para minha casa. E eles só estavam morando aqui há um mês, então, por mais que eu quisesse dizer sim, acabei dizendo ao meu pai que precisava de um tempo para pensar. Era uma intuição, mas eu simplesmente sabia, por algum motivo, que seria melhor dar um tempo e não tomar uma decisão precipitada. Deixei de lado meus sentimentos pessoais e disse a ele que informaria minha decisão após o casamento. Ele pareceu chateado, mas não insistiu no assunto. 10 dias atrás, eles finalmente se casaram e nos divertimos muito no casamento. Eles deveriam ficar aqui por mais alguns dias após o casamento e depois voltariam para sua casa. Então, eu estava me preparando para informar minha decisão, que era definitiva. Mas antes que eu pudesse fazer isso, todos eles partiram para a lua de mel sem nem ao menos me avisar. 2 dias após o casamento, acordei completamente sozinha e todos tinham ido embora. Muitos dos pertences deles ainda estavam na minha casa, então decidi fazer algumas ligações, mas ninguém atendeu por um bom tempo, e eu continuei preocupada com isso. Eu tinha planejado contar a eles sobre minha decisão naquele mesmo dia, mas não consegui entrar em contato com eles por horas. Finalmente, por volta do meio-dia, Júlia atendeu e casualmente me informou que todos tinham ido para a lua de mel e não voltariam por uma semana. Fiquei perplexa, porque obviamente esperava que, no mínimo, eles me informariam sobre seus planos antes de simplesmente saírem, mesmo que eu não fosse incluída. Fiquei ofendida por não terem me perguntado, mas eu não queria ser mesquinha, então, comecei perguntando por que ninguém havia me informado sobre isso, e ela me deu uma desculpa esfarrapada dizendo que tinham esquecido de me avisar. Mas ela me disse para não me preocupar, porque voltariam em breve.
Tentei explicar que esse não era o ponto, e que o problema era eles simplesmente terem saído sem dizer nada, nem mesmo um tchau, e que isso era rude da parte deles. Disse que queria falar com meu pai, mas foi então que o tom dela mudou e ela disse que meu pai estava ocupado e não tinha tempo para falar comigo. Ainda tentei manter a calma e disse a ela para me avisar quando ele tivesse tempo, para que eu pudesse falar diretamente com ele. E eu disse isso educadamente, mas ela se virou contra mim, e de repente, passou de madrasta doce a uma pessoa realmente rancorosa e cruel. Ela me disse que meu pai estaria ocupado nos próximos dias e pediu para eu não incomodá-los. Ela continuou dizendo que não havia necessidade de agir de forma histérica só porque eles me deixaram para trás, e sentiu a necessidade de me lembrar que eu não era mais uma criança. Meu pai agora tinha uma nova família, então eu precisava aceitar isso. E quando eles voltassem para casa, ela queria que eu parasse de me preocupar comigo mesmo e limpasse a casa para eles. Agora, eu não sei com quem ela achou que estava falando, mas certamente ela não iria falar comigo assim. Ela desligou logo depois de dizer isso, e minha raiva foi literalmente às alturas. Decidi não ligar para meu pai depois disso, e agradeci ao universo por não ter aceitado a sugestão dele antes de ver esse lado da nova esposa dele. De jeito nenhum eles iriam morar comigo. Então, pessoalmente, empacotei todos os pertences deles da maneira mais desleixada e desorganizada possível, enfiei tudo em algumas caixas de papelão, e deixei no quintal para que eles encontrassem quando decidissem voltar. Eu não me importava com o que aconteceria com aquelas coisas, porque elas não me pertenciam, e não pertenciam a uma casa que era minha também. Depois disso, segui com minha vida como de costume e tentei não pensar na traição que senti por causa do que meu pai fez sem motivo aparente. Ontem, eles finalmente voltaram da lua de mel, e felizmente, eu estava no trabalho quando encontraram todas as coisas deles no quintal. Também havia trocado as fechaduras da porta nesse meio tempo, para que eles não pudessem entrar. Meu pai ficou extremamente bravo quando entrou em contato comigo sobre isso. Ele me disse que eu estava sendo uma filha mimada e que estava exagerando, porque, para eles, me deixar em casa sem aviso não era algo pelo qual valesse a pena ficar bravo, e eles não tinham feito nada de errado. Eu simplesmente disse para ele pegar as caixas e ir embora, e que se eu os visse na minha propriedade quando eu chegasse em casa, chamaria a polícia. Ele me insultou e depois desligou. Mas eu tinha que voltar ao trabalho e não podia perder meu tempo me preocupando com isso. Quando cheguei em casa após o trabalho, percebi que eles haviam levado suas coisas e ido embora, e achei que aquilo tinha terminado. Mas a parte mais irritante ainda estava por vir, porque por volta da meia-noite meu pai me ligou e disse que Júlia tinha algo a dizer para mim. Ela disse que sentia muito pela maneira como tinha falado comigo e retirou tudo o que havia dito. Ela gostaria de ter uma segunda chance para se reconciliar comigo, e não queria ficar em maus termos por algo tão insignificante. Eu disse para ela calar a boca e me deixar em paz, porque eu não precisava de suas desculpas falsas. Eu não sou idiota e pude perceber o motivo pelo qual ela, de repente, queria fingir ser uma família feliz agora que eu não os deixaria morar comigo. Se ela realmente se arrependesse de suas ações, ela não teria demorado tanto para perceber que tinha cometido um erro, e teria se desculpado logo após aquela ligação, ou até mesmo durante a viagem, por qualquer que fosse o motivo. Tenho certeza de que meu pai também não se arrepende, mas quando percebeu que eu não iria perdoá-los, ele escolheu ser sentimental comigo, e disse que eu era insensível por não deixá-los morar comigo. Ele disse que estava disposto a dividir todas as contas comigo se eu o deixasse voltar para casa, mas ele queria viver nesta casa porque ela o lembrava da minha mãe. Então, seria realmente egoísta da minha parte expulsá-los assim, sem pensar nas repercussões que isso poderia ter. Porque ele só queria voltar para se sentir mais próximo da minha mãe, aparentemente. Ele até disse que Júlia só tinha tido um dia ruim e não quis dizer nada do que disse. E até suas filhas sentiam minha falta, então queriam que eu deixasse que eles voltassem e recomeçassem aqui. Mas eu não ia aceitar nada disso. Sempre soube que meu pai tinha interesse nesta casa desde o divórcio, e agora que eu vi esse lado da Júlia, eu não queria arriscar nada. Então eu disse a ele que eles poderiam voltar para a casa deles, porque eu não ia mudar de ideia. E então, do nada, meu pai começou a chorar descontroladamente ao telefone, e me acusou de ser a filha mais egoísta de todas, porque eu não podia nem deixar que ele morasse na casa onde passou os dias mais felizes da vida dele por causa de um simples desentendimento que eu tive com Júlia. E porque eles não me levaram na lua de mel, o que nem era o principal motivo, ele disse que eu estava sendo mesquinha e cruel, e que minha mãe odiaria esse meu lado feio. Estou errada por não permitir que meu pai e sua nova família voltassem a morar comigo depois que sua nova esposa me tratou mal, e eles não me convidaram para ir com eles na lua de mel? Atualização 1. Os comentários no meu post original não foram o que eu esperava. Ainda assim, acho que alguns de vocês não precisavam ter sido tão rudes, mas entendo o ponto que todos tentaram levantar. Quanto a mim, mantive minha decisão e não deixei meu pai voltar a morar comigo, porque, honestamente, ele simplesmente não merece. Ele não foi nada além de grosseiro comigo até agora, e eu não preciso de mais disso na minha vida. Foi bom enquanto durou, porque tanto ele quanto Júlia foram muito gentis comigo no começo. Mas quando eu disse ao meu pai que ainda precisava de tempo para pensar, eles começaram a mostrar suas verdadeiras faces.
Provavelmente, perderam a paciência e acharam que poderiam me intimidar para deixá-los morar comigo, mas infelizmente, eu não sou tão fraca assim. Prefiro ficar sozinha do que acabar passando meu tempo com as pessoas erradas. Eu não deveria ter deixado eles virem para cá desde o início, porque a reação dele quando descobriu que a escritura da casa havia sido transferida para mim, e não para ele, deveria ter sido suficiente para eu perceber o quão materialistas e egoístas as pessoas podem ser quando se trata disso. Quanto a Júlia, fico feliz por ela ter escolhido discutir sem sentido comigo e acabar estragando tudo para si mesma em grande escala. Porque, se ela não tivesse dito aquilo, todos nós seríamos uma família feliz agora, ou pelo menos eu acho que poderíamos ter sido. Mas isso nunca vai acontecer, porque eu não vou cair na falsa gentileza deles novamente. Eu estava sozinha. Sentia falta da minha mãe, e todos os meus avós já haviam falecido, então eu precisava de uma família que fosse meu sistema de apoio, mas essas pessoas definitivamente não estão à altura desse papel. E eu estou aliviada por perceber isso antes que fosse tarde demais. Já se passaram alguns dias desde que eles foram embora, mas meu pai tem me ligado constantemente e continua me mandando mensagens. Como não estou atendendo às ligações dele, ele acha que eu deveria pelo menos dar a eles uma última chance de consertar as coisas, mas eles não merecem. Eles desperdiçaram a única chance que tiveram, e se eu der outra, tenho certeza de que também a desperdiçarão. E isso vai me afetar mais do que qualquer outra pessoa, então, não faz sentido correr esse risco. Me sinto mal por tratar meu pai assim, mas não há muito que eu possa fazer em uma situação como esta. Você colhe o que planta. E no caso dele, ele nunca se importou em fazer muito esforço comigo, então, ele não tem o direito de reclamar quando percebeu que eu não vou tomar decisões de vida com base nele e em seus sentimentos, quando ele nunca fez isso por mim. Atualização 2. Aparentemente, meu pai não apenas insiste, mas está bastante desesperado para se mudar. Adivinha por quê? Porque ele não tirou um tempo do trabalho como havia dito, mas foi demitido alguns meses antes do casamento, e estava vivendo de suas economias até agora, que eram bastante substanciais. Mas agora, após um casamento extravagante e uma lua de mel luxuosa, ele finalmente contou a Júlia que não poderiam voltar e tentar a sorte de volta no estado deles porque ele não conseguia pagar o aluguel lá. E Júlia largou o emprego para ser dona de casa depois de conhecer meu pai, então ela não poderia ajudar. Agora eles precisavam encontrar um lugar aqui, e meu pai simplesmente assumiu que eu os deixaria morar comigo. Júlia não tinha ideia de nada disso até ele contar a verdade, e é por isso que ela nem se deu ao trabalho de se desculpar. Então eu estava certa sobre ela não ter nenhum arrependimento real pelo comportamento dela. Ela é tão falsa quanto pode ser, mas esse é o tipo de esposa que meu pai merece, de qualquer forma. Hoje ele me procurou e pediu para eu deixá-los morar aqui por apenas alguns dias, até ele encontrar um emprego decente que pague o suficiente para eles se mudarem. Mas eu disse a ele que não ia fazer isso. Eles foram desagradáveis comigo, e eu não precisava desse tipo de negatividade ao meu redor. Ele é adulto. Ele deveria saber que, se não tinha um emprego, não deveria ter feito um casamento tão caro, seguido de uma lua de mel igualmente luxuosa. Eu entendo a necessidade de ostentar, mas isso é só para pessoas que realmente podem pagar por isso. Não para homens com uma esposa dona de casa e 2 enteadas adolescentes. Ele estava muito ciente de suas responsabilidades, mas escolheu ignorá-las. Isso não é culpa minha, e eu me recuso a me sentir culpada por colocar a mim mesma em primeiro lugar. Eles podem se virar sozinhos, porque nada disso é mais problema meu. Eu mandei uma mensagem para ele e disse as mesmas coisas que mencionei aqui, mas tentei ser um pouco mais educada do que aqui, porque não queria parecer que estava zombando dele ou algo assim. Mas ele decidiu interpretar isso como uma zombaria do que estava acontecendo, e me disse que eu teria que sofrer pelo que estava fazendo com ele. Não sei o que dizer a isso, então não respondi, porque a essa altura, não importa o que eu diga, ele vai encontrar uma maneira de me culpar e colocar a responsabilidade em mim. Então é melhor não dizer nada e deixá-lo se afundar na própria miséria. Isso dificilmente é um problema meu agora. Atualização 3. Hoje meu pai decidiu deixar a cidade. Mas por que ele iria embora sem me avisar o quanto sou decepcionante como filha? Ele poderia ter saído em silêncio, mas ele é quem é, assim como sua esposa. Então, eles escolheram fazer um espetáculo de tudo isso. A última vez que falei com ele foi há cerca de 3 semanas, mas não conversamos mais depois disso, e ele também não se deu ao trabalho de entrar em contato comigo. Mas hoje, tanto ele quanto Júlia me mandaram mensagens, dizendo que estavam muito felizes em me informar que o ex-namorado da Júlia havia decidido patrocinar a viagem deles de volta para casa, e que ele até os deixaria ficar em sua casa, porque ele de repente percebeu que também precisava ver as filhas dele. Júlia tinha a guarda total das filhas, e seu ex pagava a pensão alimentícia, mas ele sempre foi ocupado demais para dedicar tempo a elas. Ele esperou tempo suficiente para que Júlia e meu pai resolvessem a situação por conta própria, mas quando percebeu que eram inúteis, ofereceu-se para limpar a própria bagunça, o que é ótimo para suas filhas, eu acho. Pelo menos alguns pais assumem suas responsabilidades, mesmo que seja tarde demais.
Eles não me contaram tudo isso, mas sei que essa deve ter sido a única explicação possível, porque postaram uma foto das filhas algumas horas atrás com um trevo de 4 folhas e um adesivo de trevo da sorte como legenda. Então, sou inteligente o suficiente para entender qual pode ser a verdadeira história por trás da repentina epifania do ex da Júlia, e por que ele está financiando a viagem deles de volta para a casa dele. Eu não entendo exatamente por que ele patrocinaria todas as passagens aéreas, mas acho que a manipulação e teimosia da Júlia podem ter algo a ver com isso. Tenho certeza de que ela age dessa forma. Já vi isso de perto no passado. Não sei exatamente o que aconteceu, mas estou aliviada que eles estejam indo embora, e essa será a última vez que terei que vê-los. Também percebi como a minha situação foi fácil depois de ler algumas histórias que as pessoas compartilharam aqui sobre suas famílias malucas. Você pode ter certeza de que meu pai se preocupa demais com a reputação dele para sequer tentar me machucar de alguma forma, porque ele sabe que não hesitarei em chamar a polícia. Tenho treinamento suficiente para saber como me defender, então não preciso me preocupar. E agora que eles estão indo embora, há ainda menos motivo para eu sequer pensar neles. Então, bom para mim, eu acho. Eu ainda me sinto um pouco solitária às vezes, mas em vez de me afundar nisso, agora recorro aos meus amigos, porque acho que esse é um caminho melhor em situações como esta. Eu me isolei completamente depois que minha mãe faleceu, e nem percebi o quão solitária havia me tornado até ler os comentários aqui. Vai levar algum tempo, mas vou tentar aproveitar ao máximo minha vida agora, porque tenho um emprego estável, ganho uma renda decente, e tenho minha própria casa, o que não é algo que muitas pessoas da minha idade têm. E sou muito grata à minha mãe por isso. Tenho ótimos amigos que se importam comigo, e honestamente, o que mais uma pessoa precisa? E se eu tiver problemas novamente, volto aqui e tenho certeza de que as pessoas maravilhosas que leem isso vão me ajudar mais uma vez. Atualização 4. Hoje recebi uma ligação inesperada do meu pai. Bem, nem tão inesperada, porque ele vinha tentando se comunicar comigo por mensagens, redes sociais e chamadas, mas eu não queria falar com ele. Finalmente atendi porque estava curiosa para saber por que ele estava tão insistente, e também porque queria que ele parasse de me incomodar. Já fazia vários meses desde a última vez que conversamos, então eu sabia que isso ia ser, no mínimo, interessante. Fiquei surpresa ao ouvir a voz dele depois de tanto tempo, mas minha surpresa se transformou em descrença quando ele me contou que Júlia havia decidido voltar com o ex. O mesmo que financiou a viagem deles de volta para casa. Aparentemente, as coisas não saíram como ela esperava com meu pai, e ela decidiu retomar o relacionamento anterior. Meu pai estava em estado de choque e tristeza. Ele parecia genuinamente arrependido por tudo que havia acontecido, e pediu uma chance para reconciliarmos e reconstruirmos nosso relacionamento. No entanto, depois de tudo que aconteceu, eu não pude deixar de me sentir indiferente. Passei por muito estresse e dor por causa do comportamento dele e da Júlia, e eu não tinha mais vontade de deixá-los voltar para a minha vida. Eu disse que sentia muito, mas que já havia tomado minha decisão e não tinha intenção de mudá-la. Mesmo podendo ouvir o desespero na voz dele, mantive firme minha posição. Afinal, eu não podia ignorar toda a dor que eles me causaram. Desde então, meu pai continuou tentando entrar em contato comigo, mas escolhi bloquear suas ligações e mensagens. Sei que pode ser difícil para ele, mas preciso priorizar minha própria paz de espírito e bem-estar. Por enquanto, é isso. Quando alguém te mostrar quem realmente é, acredite nela na primeira vez. A autora só viu um vislumbre da atitude da madrasta e do pai. Imagine como a madrasta a teria tratado se a autora não fosse a dona da casa. A autora desviou de uma bala ao não aceitar a nova família morando com ela permanentemente. Ela não está errada aqui, e ela foi muito inteligente por parar essa bagunça antes mesmo de começar. A vida é muito curta para viver cercado de pessoas tóxicas. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para a autora? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal: Dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souza, Errol84, Supervisor de Batata Frita, Fernando Farias. Muito obrigado pelo apoio, e obrigado a todos por assistirem até aqui.